com orgulho enorme que recebemos no programa uma jornalista que muito contribuiu para que o que por aqui é feito faça parte da memória de quem nos acompanha. Junte-se a nós, Conceição Lino. Conceição Lino, que alegria tão grande que ela é cá. Olá! Olá, minha querida. Aqui estou eu, Sim, então senhora. há 26 anos a entrar diariamente na SIC, hoje entro na casa da Maria Helena, Maravilha, é um prazer imenso. que é uma ela cá, bela que casa, bom. uma casa muito acolhedora. Muito obrigada. E como era, assim, há 26 anos a SIC? Há 26 anos era um monte de obras. Lembro perfeitamente do dia em Lembra-se que do primeiro dia? entrei nas instalações. Estava tudo ainda com as pessoas que estavam a trabalhar e era um bocadinho difícil ainda percebermos como é que depois ia ficar tudo pronto. Foi a primeira vez que eu vim a Carnaxide à SIC. E depois disso começou a trabalhar logo, não é? Eu comecei, eu quando fui para a SIC Sim. ia trabalhar com a direção de programas, mas entretanto houve mudanças, porque a diretora de programas na altura saiu antes da SIC começar e então eu achei que era melhor ir para a informação e logo desde o início fiz as ações de formação, que nós fomos formados, havia gente inexperiente e gente já com muita experiência, os que tinham experiência obviamente vinham da RTP porque não havia mais nenhum canal. E a minha vida inicial foi em reportagem, na redação, naquela dinâmica extraordinária daqueles primeiros dias que tudo era vivido e absorvido ao máximo. Foram assim tempos inesquecíveis. E foste para a informação, mas diz-me uma coisa, era isso que esperavas? Era de que já tinhas alguma experiência nesse sentido ou foi assim uma coisa nova? Ai meu Deus, Não, vou para a foi uma informação. coisa nova, porque entretanto o que aconteceu foi que, como eu ia para os programas, tive formação na área dos programas com especialistas da BBC que vieram cá, tivemos um treino, assim, uma série de pessoas e não fiz a formação que foi feita com os jornalistas. Portanto, as minhas dúvidas naquela altura sobre como fazer, eu inspirei-me em colegas e tirava dúvidas com eles. Era uma prática comum nós fazermos as coisas e pedirmos opinião, mostrarmos o que tínhamos feito e havia assim aqueles que eu considerava top. Era com alguns desses, com quem eu trocava algumas impressões sobre o meu trabalho. Aprendi muito nessa altura. E qual era a energia? O que é que as pessoas passavam nessa altura? Como é que era? Era Nos corredores? No contacto, como é que era? Era muito, muito, muito bom. É daqueles ambientes que é uma pena que se estraguem, porque às vezes o tempo, a rotina, as relações humanas acabam por interferir nesse espírito que é absolutamente extraordinário. É as pessoas estarem todas, porque ao longo destes anos eu fui tendo projetos novos e há sempre essa energia boa de vamos começar uma coisa, como é que vai ser? E há esse espírito. Quando nós imaginamos que uma empresa toda, em todos os setores, está com essa atitude, isso é assim, são momentos realmente muito, muito bons. E sobretudo porque a televisão é um espaço de criatividade, onde as pessoas podem ser criativas, podem experimentar e nós nessa altura, a coisa que eu mais estimo e que estimei desde essa altura era exatamente a liberdade, o não termos amarras, o podermos fazer as coisas o podermos ser atrevidos, sermos novos, arriscarmos, isso é tão precioso. É muito precioso mesmo. E foi-se perdendo ao longo destes 26 anos? Eu acho que de alguma maneira acaba por haver uma rotina que se instala, lá está as relações entre as pessoas também, quando há novidade, as pessoas ainda não se conhecem, depois começam a conhecer-se, depois há assim uns que vão mais para um lado, outros que vão mais para o outro, mas de qualquer modo eu sinto que ao longo destes 26 anos eu encontro sempre razões para acreditar nessa energia e nessas coisas boas que eu senti desde o início. Aliás, é isso que me tem motivado sempre. E eu tenho um grande apego a esta casa. Nunca daqui saí, exatamente também por isso. Porque isto faz parte da minha vida.
E, portanto, eu virar costas a isto é virar costas a coisas que foram tão boas e que me fizeram enquanto pessoa. E, portanto, a SIC é minha. Eu costumo dizer que isto é um bocadinho assim que eu sinto. Não é uma empresa onde eu trabalho. É uma casa onde eu estou todos os dias a fazer aquilo que acho melhor, não gosto de nada de ver quando alguma coisa não corre bem, e tenho muito orgulho quando as coisas correm muito bem, seja eu a fazê-las ou outras pessoas. Tenho muito esse espírito que eu acho que eu e muita gente dentro da SIC, e ainda há bastante gente que estava lá naqueles inícios quando eu estava também. A história da SIC, pelo que me está a falar, é sentida por si como sendo a sua história também. Absolutamente. A sua história de vida. Mas absolutamente. Quer dizer, Passa nem isso. podia ser de outra maneira, porque as horas, lá está falando de energias, as energias que eu coloquei aqui, tudo aquilo que eu aprendi e aquilo que eu fui dando de mim, faz com que realmente seja uma relação muito forte da minha parte, pelo menos. E há 26 anos, como foi ver a primeira vez o programa, assim no ar, a primeira edição? Essas imagens estão sempre a circular, mas de facto era assim quase como um momento de organização desorganizada. Nós sabíamos que aquele momento ia acontecer, a primeira imagem da SIC no ar, era o noticiário, era a Alberta Marques Fernandes que ia estar sentada na cadeira de pivô, mas depois ninguém naquele momento estava a fazer nada. Ou seja, havia gente que estava a trabalhar porque não havia outra hipótese, mas os outros que tinham coisas em mãos, que eram para daí a horas, ou para o dia seguinte, ou daí a dias, essas pessoas pararam todas e foram todas para a redação. Portanto, aquilo era assim uma grande confusão de stress, quando havia muitos que estavam a concentrar-se naquele momento em que tudo tinha que dar certo. Portanto, foi assim um caos organizado, mas muito saboroso. E como foi apresentar a primeira vez o jornal, não é? O jornal a primeira vez, era eu vou Alberta, dizer, foi a minha primeira vez. A primeira vez que eu apresentei um noticiário, eu estava a fazer uma peça sobre a morte do José Afonso, o aniversário da morte. E eu andei a ler tudo o que encontrei sobre o Zeca Afonso, as músicas, as fotografias, andei a ver tudo e estava ali embrenhada já na fase de montagem. E estava numa sala de edição, quando ainda romperam umas pessoas por lá dentro a dizer: olha, agora tens que ir ali apresentar o noticiário. Eu vou apresentar o noticiário porquê? Não, porque era a Alberta que estava de folga e a Cláudia Borges, que deveria apresentar, ficou doente. Portanto, de repente, aquilo à hora, à boca de cena, não havia outra pessoa. Eu pensei, mas como eu tenho isto para fazer e é hoje para o jornal? Isso agora não interessa nada. Portanto, parou tudo. Eu, por acaso, até não estava de t-shirt, senão teríamos que ter arranjado uma roupa e não havia guarda-roupa para eventualidades naquela altura. E, portanto, lá fui eu para dentro do estúdio. Foi um momento muito, muito bom, porque quando eu acabei o noticiário, estava o Emílio Rangel, os outros diretores, o Galdino Paredes, o Alcides Vieira, todos entraram por dentro do estúdio com os outros colegas a aplaudir. Ou seja, para mim aquilo foi o início outra vez da SIC, foi a estreia, mas a minha. Foi assim um momento muito bom, e depois voltei para a sala de edição para acabar a peça sobre o Zeca Afonso. E diz-me uma coisa, muito bem, então apresentaste um programa muito, muito importante para todos nós, eu sou uma telespectadora que te adoro, apresentaste a Praça Pública. A Praça Pública era assim, era o programa de que todos nós gostávamos, mesmo que eu inicialmente não estava a fazer a Praça Pública. Os apresentadores eram o Nuno Santos e a Júlia Pinheiro. Depois a Júlia saiu para ir fazer a Noite da Má Língua e eu fui para a Praça Pública, fui coordenar o programa com o Paulo Varanda, com o meu queridíssimo
colega Paulo Varanda, com quem tive momentos extraordinários, e tínhamos uma equipa, alguns já lá estavam, outros entraram de novo, e aquilo era aquele momento em que não só o país parava, como nós na redação parávamos também. As pessoas andavam por ali, de repente a Praça Pública era em direto não sei onde, e as pessoas estavam a protestar porque não queriam uma lixeira perto de casa, ou porque as obras que lhes tinham prometido nunca mais chegavam, ou seja, eram as pessoas a poder desabafar sobre aquilo que lhes dizia respeito no seu dia-a-dia, na sua vida, nas expectativas que tinham em relação às instituições, fossem elas a Junta de Freguesia, a Câmara, o Governo, quem quer que fosse. E, portanto, questionava a eficácia dos poderes. Isso era uma coisa a que nós não estávamos habituados naquela altura e, sobretudo, não estávamos habituados a que fossem as pessoas, o povo, a questionar os poderes. E, portanto, eram momentos que nós parávamos, estava tudo assim, peraí, fazíamos rodinhas à volta a ver, e depois calhou-me a mim ir para lá e decidir os assuntos enfim, no fundo trabalhar com os repórteres essa forma de proximidade das pessoas. Isso é uma coisa que me parece que é o fundamental para quem faz televisão. Se nós estamos no nosso pedestal preocupados com as nossas carreiras ou com a imagem que temos ou se temos muitos likes ou se nós estamos muito focados nisso e nos esquecemos do trabalho que estamos a fazer, que pode fazer diferença na vida das pessoas, que é a vida de todos nós, é a vida da nossa sociedade, isso aí é um problema, isso aí é um desfoque que não é positivo. E eu acredito que fazer televisão é isso. Fazer televisão é termos um propósito, é sermos relevantes, é podermos, com o nosso trabalho, contribuir para algo de positivo na vida das pessoas. Seja porque estamos a entretê-las ou estamos ali a fazer-lhes companhia com uma conversa e com umas boas gargalhadas, seja porque estamos a intervir diretamente na vida daquele edifício onde vivem, daquela terra onde moram, daquela escola onde andam os filhos, daquela forma das empresas funcionarem, tanto que há por fazer sempre. Portanto, é isso que eu sinto. A Praça Pública foi um privilégio, foi uma escola para mim, tive momentos absolutamente... Nós pegávamos numas cadeiras de plástico e montávamos praça onde quer que fosse. Lembro-me perfeitamente de tantas vezes, esses momentos eu não esqueço, nem nos sítios por onde andámos. Foi mesmo muito, muito bom podermos ter essa proximidade e lá está, corrermos o risco do direto. A dada altura lembro-me de uma situação em que nós tivemos um mês no Porto em direto, todos os dias o programa era em direto do Porto e andámos ali a dar muita atenção. Quando lá chegámos, os autarcas, sim, e os autarcas, sejam da Junta de Freguesia como da Câmara, mostraram uma enorme disponibilidade porque queriam muito aparecer na televisão. Aquilo era uma coisa um bocadinho nova também para estas pessoas e passado uns tempos já ninguém queria ir à Praça Pública porque tinham que ser questionados e tinham que dar respostas e, portanto, começaram a esquivar-se, ficaram um bocadinho deslumbrados com o facto de aparecerem na televisão, mas depois para ir lá prestar contas acharam que se calhar era melhor mandarem outra pessoa lá da autarquia que não eles. E houve assim situações, lembro-me de uma vez haver uma estação de serviço, umas bombas de gasolina, como as pessoas diziam e ainda dizem, construídas ao lado de uma escola primária. E aquilo estava a preocupar imenso aquelas pessoas, não é? Tinham os filhos ali ao lado daquele combustível todo e pensavam na tragédia que poderia estar aí. Então, nós juntámos ali vários representantes das autarquias, da empresa, quem fosse da empresa, que era uma coisa louvável, as pessoas darem o corpo às balas, como se costuma dizer, e entretanto, há um momento caricato que é de repente um dos pais começa a dizer: esse senhor que está aí,
que era o da empresa da bomba de gasolina. Esse senhor é um palhaço. E a dada altura as crianças estavam todas a assistir àquilo atrás do gradeamento da escola, começaram todas, palhaço, palhaço. Isto é à boa maneira do Norte. Foi assim, nós não conseguimos controlar uma coisa dessas. Havia assim sempre estes imprevistos, mas que eram muito genuínos e com muito impacto, faziam muita diferença na vida daquelas pessoas. Por onde nós passávamos, nós chamávamos a atenção para problemas e contribuíamos para a resolução dos problemas. É assim que eu vejo o nosso papel. E é assim que continuas a ver, porque continuas a dar voz às pessoas, trabalhas para as pessoas, portanto, para que elas tenham o seu momento de dizer o que sentem, falar a sua verdade. Isso é espetacular, porque isso é transversal no teu trabalho durante estes anos todos. É isso mesmo. Acho que no fundo eu acabo por estar sempre a fazer a mesma coisa, digamos assim. A dar voz aos outros. Que é o olhar para as pessoas e perceber, para já que elas são todas iguais a mim, a nós, não há distinções, há pessoas privilegiadas, muitas pessoas privilegiadas, que o privilégio não tem mérito nenhum. O que tem mérito é o que se faz para se conseguir chegar a determinado momento sem atropelar ninguém, e acho que o nosso papel é esse, porque temos essa voz. E, sobretudo, eu acho que neste momento ainda é mais importante, porque neste momento nós assistimos, eu não sabia que ia ser nesta altura, quando comecei a trabalhar na SIC, não sabia que 26 anos depois, ou 20 anos depois, ou até antes, que a internet ia dar o espaço a cada um de nós para ter a visibilidade que consiga. E então há esta guerra constante, esta luta diária das pessoas quererem ter visibilidade. E, portanto, o jornalismo neste momento e a televisão também estão em competição direta com as redes sociais, com as coisas que são virais na internet, com as notícias falsas, com coisas que inventam, com a manipulação que vai por aí. E, portanto, eu acho que se era importante darmos voz às pessoas quando a praça pública começou ou quando a SIC começou, agora é muito importante não perdermos de vista a nossa missão, o nosso objetivo e estarmos focados no nosso trabalho, porque aquilo que eu vejo nesta democracia e nesta liberdade a que todos temos é muitas vezes assustador, porque nós nunca sabemos quem é que está ali do outro lado com liberdade e que não respeita essa liberdade e que usa essa liberdade para coisas perniciosas, nocivas, manipuladoras, e nós vemos exemplos disso em todo lado. E lá está. E, portanto, os jornalistas o que devem é levar muito a sério a sua profissão, porque eu acho que o jornalismo é absolutamente essencial para termos uma sociedade saudável, uma sociedade em que não nos enganem. Estamos sempre há sempre alguém que nos está a torpedear. Sejam políticos, sejam empresários, sejam o nosso colega do lado, seja o que for. Mas acho mesmo que cada vez mais é importante que o jornalismo faça um bom trabalho. E na tua época, a fazer o teu trabalho, tu acabas por aceitar também um programa que é extraordinário, que são casos de polícia. Fala um pouquinho sobre ele. O que é que te disseste quando te disseram, vamos fazer casos de polícia? Casos de polícia, eu estava na minha vida, a praça pública tinha terminado e a dada altura eu sou chamada ao gabinete do Emílio Rangel, que era o diretor do canal todo, e o diretor-geral, e estava também o Luís Marques, que era diretor de informação, e o Alcides Vieira, o diretor de informação, que mais tempo esteve como diretor, ainda hoje está como diretor na SIC, e nessa altura o Alcides foi um dos criadores da praça pública, foi ele que criou e que andou com aquilo para a frente, e do caso de polícia também, e entretanto eu sou chamada e estão aquelas 3 pessoas, todos os 3 sentados de um lado, e eu sentei-me ali e pensei, o que é que estes agora me querem? E então era se eu queria ir fazer o caso de polícia, que entretanto já estava há uns 3 anos no ar, com o Carlos Narciso e com uma equipa ótima de jornalistas, e eu pensei, casos de polícia, mas eu não tenho trabalhado a justiça assim, será que eu sou capaz? Não, vais ser capaz, e lá fui eu. E correu muito bem, estivemos mais 4 anos no ar.
depois de estarmos 3 anos no ar. Naquela altura era o programa com mais tempo no ar da televisão, quando terminou. Lá está. Eu acho sempre, eu gosto de desafios e, portanto, havia ali aquela noção de que eu não trabalhava os assuntos da justiça, relacionados com a justiça, que havia muitas situações em que eu teria de aprender e aprofundar cada tema, mas há depois situações que eu acho que tem a ver com o meu percurso dentro da SIC. Eu lembro-me de ter discussões com os meus colegas, porque eu fiquei a coordenar o programa e a apresentá-lo com uma equipa reduzida. Nós tínhamos 5 jornalistas e uma produtora e a dada altura lembro-me de uma conversa sobre o que era ou não considerado caso de polícia ou caso de justiça, e houve uma situação em que houve várias pessoas que morreram nos hospitais com bactérias com septicémias, que são infecções generalizadas. A pessoa pode entrar, e havia nesse caso pessoas que tinham entrado com uma perna partida no hospital e tinham morrido, quando aparentemente tudo aquilo não havia complicações nenhumas, mas apanharam uma bactéria no hospital. E eu lembro-me de estar a falar disto com uma das colegas, a dizer: nós vamos ter que fazer uma coisa sobre isto, porque estão a morrer pessoas que não era, quer dizer, nada indicaria que elas entraram no hospital para morrer. Como é que saem de lá, quer dizer, como é que não saem de lá? E ela dizia: mas isso é uma coisa dos hospitais, isso não é um caso de polícia, isso é... Não é. Mas isso não é de propósito? Pois não, mas alguém tem que ter a responsabilidade, não é? Então um hospital onde pode acontecer estas coisas não tem um seguro, estas pessoas morreram e pronto, ponto final. Não vamos discutir a justiça que deve estar ligada a isto, e lá consegui convencer, e ela adorou fazer aquele trabalho, não pelo assunto, mas pela importância que ela achou que teve naquela altura em dar visibilidade àquela situação, porque muitas das vezes as questões da justiça não é porque as pessoas queiram, é porque houve uma negligência, é porque as coisas não estavam acauteladas, e nós devemos inquirir e responsabilizar os poderes instituídos. É para isso que são poder, não é? É porque são capazes de fazer coisas. Fizeste também o Hora Extra. Foi ótimo. E o País em Direto. Sim, e o nosso, e os nós por cá. E o nós por cá. A Hora Extra também. A Hora Extra foi um programa de debate que tinha também grande reportagem, era uma coisa assim, começava por volta das 11, tinha público, as pessoas intervinham e fazíamos temas muito variados. Era um programa todo ele só sobre um tema. A Casa Pia, quando rebentou todo aquele assunto, a Hora Extra, ou seja, o Expresso deu a notícia num sábado e nós tínhamos o programa depois à segunda-feira. E, portanto, foi assim uma coisa que marcou muito as pessoas, aqueles relatos dos jovens que tinham vivido ali naquela instituição do Estado. Mas depois trabalhámos outros assuntos, trabalhámos a fama, por exemplo, a necessidade da fama, da visibilidade, com quem queria aparecer, com quem a tinha. Houve histórias muito, muito, muito diversificadas. O Nós por Cá também nasce numa altura em que eu pensei o que é que eu gostaria de estar a fazer. E pareceu-me que era importante chamar a atenção para aquelas pecinhas que são pequeninas, pecinhas não, aquelas pedrinhas na engrenagem que fazem com que as coisas não funcionem. Então, o Nós por Cá dava atenção, mais uma vez, àquilo que emperra na vida das pessoas, que as irrita e que não conseguem resolver, mas que nem sequer naquela altura tinham direito a uma paginazinha, a uma noticiazinha num jornal secundário, quanto mais no prime time televisivo. E, portanto, eu levei aqueles pequenos assuntos Aqueles pequenos grandes assuntos. E por isso é que aquilo teve o impacto que teve, porque para as pessoas era muito importante. Sim, e nessa altura a comunicação dos espectadores da SIC, que até aí era muito por telefone, os telefones estavam constantemente a tocar. Às vezes até nos irritávamos uns com os outros, porque já não ouvíamos
que não era só, havia pessoas para atender o telefone, mas a quantidade de telefonemas não era possível ser atendida por aquelas pessoas e, portanto, estávamos ali e o telefone tocava, atende. Mas este não é o meu telefone, atende. Porque a dada altura estávamos a trabalhar e os telefones estavam sempre, os espectadores tinham essa necessidade de nos levar a olhar para aquelas coisas que são e que eram importantes para eles. E o Nós por Cá, nessa altura, começaram os e-mails. Portanto, nós de repente eu tinha uma caixa de e-mails, uma coisa que eu não conseguia sequer dar vazão a tanta coisa. Não tinha ninguém só para fazer aquilo. Não conseguíamos dar a atenção que era necessária a todas aquelas pessoas. Tentávamos responder a todas, nem sempre respondíamos, obviamente, fazendo uma reportagem sobre o assunto. Claro, não era possível. Ou porque já tínhamos tratado esse assunto, ou porque não era possível e eu achava que era prioritário darmos atenção a outro tipo de coisa, ou porque às vezes não conseguíamos mesmo, porque éramos... eu comecei por fazer aquilo sozinha, depois tinha a Isabel Mendonça, que era a produtora que trabalhava comigo, o Nós por Cá, e depois a Ana Lúcia Martins, que nessa altura estava a começar, tinha estagiado na SIC, que é hoje a jornalista que está comigo no Isso Fosse Consigo. E a Isabel Mendonça também. E portanto, a vida também. dá muitas voltas. E consigo também. Que ela agora está na Regi, mas eu não a ouço porque... É coordenadora do programa. Porque não está aqui. Portanto, eu tenho muita sorte, porque eu nessa altura trabalhava com estas duas pessoas e continuo hoje a trabalhar com elas. Depois não trabalhámos sempre, com a Ana Lúcia sim, mas com a Isabel Mendonça nem sempre, mas tenho tido a sorte de trabalhar com gente extraordinária, que são boas pessoas, que são pessoas que levam a sério aquilo que fazem, e tenho conhecido pessoas extraordinárias também, aqui neste sítio, deste estúdio onde eu fiz o Boa Tarde, e levei daqui grandes amizades e pessoas este desafio do Boa Tarde? Que se cruzaram na minha vida. O Boa Tarde, lá está, é mais uma coisa que eu não estava à espera e de repente há ali uma situação em que a Fátima Lopes sai da SIC e o Luís Marques perguntou-me o que é que era na altura o diretor-geral, o que é que eu achava de vir aceitar esse desafio e eu achei que era possível fazer um programa interessante, divertido, bem disposto, que chegasse às pessoas de forma decente, de forma honesta, sem explorar ninguém, sem desrespeitar ninguém, e fiz esse desafio também às pessoas, algumas das pessoas que estavam comigo no Nós por Cá diário, porque o sucesso do Nós por Cá foi tão grande quando era semanal, que passou a programa diário. Depois houve ali uma paragem no verão e é quando esta altura surge e, portanto, o programa ia ser retomado, já não foi, e parte dessa equipa veio comigo para o Boa Tarde e acharam também que era interessantíssimo porque há aquela ideia de que os programas da manhã e os programas da tarde é uma coisa assim, aquela coisa do daytime. Há assim umas certas elites que acham que é o daytime. Para mim o daytime é um horário, não é um conceito de programa. Portanto, eu pus de mim muito o que eu sempre pus, tratei as pessoas sempre da mesma maneira, preparei-me para fazer as coisas como fazia, obviamente que estava muito mais descontraída, não estava, pronto, havia ali uma zona que eu não estava habituada na minha relação com as câmaras, mas que acho que estive confortável nesse papel e pronto. E ainda teve outra coisa, é que quando se faz um programa diário de 3 horas, eu que sou muito perfeccionista, tive que aprender a deixar ir. Porque, e as pessoas que trabalharam comigo sabem que eu infernizava a vida às pessoas, sempre quando não gostava da maneira como as coisas corriam, mas já estavam habituados, porque eu acho que as pessoas quando trabalham comigo, esta minha exigência que eu tenho comigo, percebem que não é uma implicação que eu tenho com elas, que não é para as deitar abaixo, é exatamente para pormos sempre a fasquia cá em cima, para fazermos melhor. Correu bem, mas podia ter corrido melhor. E eu, quando acabo um programa, tenho uma coisa que se calhar até nem devia ter, mas não consigo deixar de fazer, que é, eu vejo logo o que está mal. É a primeira coisa, mesmo quando eu estou, olha aqui com as câmaras,
disse assim, devia ter dito de outra maneira. Esqueci-me de falar naquele assunto. É sempre isto que me vem à cabeça. Não é, olha que bem, que correu tão bem, e foi tão interessante, e foi tão animado, ou foi tão importante, e tão comovente, ou tão emotivo. Não é isso que me vem logo. É sempre, o que vem é... aquilo ali podia ter sido de outra maneira. Portanto, acho que as pessoas que trabalham comigo, num primeiro momento, podem achar... lá está ela sempre para ver aquelas coisas, nunca há nada que esteja bem, mas depois acho que percebem, porque acho que aprendem também elas próprias. Eu tenho imenso orgulho daquilo que vejo as pessoas à minha volta fazerem e crescerem, e as pessoas que eu consigo tocar com o meu espírito de vamos lá, isto que nós estamos a fazer é relevante, tem importância, ou pelo menos eu gosto de acreditar que sim, porque esta coisa da televisão também se esfuma num instante. As pessoas esquecem-se de um momento para o outro, quem não aparece esquece, esta célebre frase que se diz é muito verdade. Portanto, nós podemos estar em altas num dia porque foi tudo ótimo, no dia seguinte já está tudo preocupado com outra coisa qualquer. Portanto, é preciso sabermos lidar com isso, relativizarmos e reinventar-nos todos os dias e, sobretudo, não acreditar naquilo que fazemos. Porque se fazemos só pelas razões erradas, não dá certo. As pessoas que trabalham contigo... percebem. As pessoas que estão a ver percebem, conseguem distinguir quando as pessoas estão lá por verdade e quando as pessoas estão lá porque sim. E estavas por verdade neste último projeto, e se fosse consigo? Pois é, isso aí é... Foi um sucesso, já vai estamos a preparar edição, a terceira série, exatamente porque a primeira correu muitíssimo bem, foi assim o programa mais visto da SIC nos dias em que esteve no ar, e depois na segunda série, curiosamente, nestas coisas da televisão, quando se faz uma segunda série, muitas das vezes não tem aquele impacto, porque as pessoas já viram, isso acontece com todos os programas, que é até mesmo quando o programa estreia e depois quando se mantém no ar. Mas a segunda série teve resultados ainda melhores e, portanto, nós temos muito orgulho disso, porque os resultados para mim significam sempre pessoas. E se nós tocamos pessoas, eu não tenho nada aquela ideia de eu estou aqui a fazer isto, acredito imenso, ninguém viu, mas eu acredito no que estou a fazer. Eu acho que estou numa televisão generalista, a minha obrigação é levar as pessoas a verem o nosso trabalho. E falar, mas para isso é preciso falarmos para toda a gente. Eu acho que o Isso Fosse Consigo quis falar para toda a gente, quis envolver toda a gente, porque os temas que abordam têm muito a ver com o preconceito, com aquilo que nós achamos do outro, a impressão que alguém tem sobre mim, alguém tem sobre aquela pessoa, sem nos conhecermos, sem sabermos nada da vida uns dos outros, sem sabermos das circunstâncias em que nós nascemos, em que nós crescemos, em que nós vivemos, qual é o nosso dia-a-dia, e há uma tentação muito grande para julgarmos o outro sem mais nada, sem porquê, à primeira impressão, à segunda, isso está muito presente. Se calhar é uma coisa do ser humano e não tem assim tanta importância. Só tem importância quando nós prejudicamos as outras pessoas que julgamos. E isso acontece. Sobretudo quando elas são diferentes, ou quando nascem em circunstâncias diferentes, ou quando nascem de forma diferente. E, portanto, eu achei que tinha ali uma oportunidade para envolver várias gerações e fiquei muito contente quando percebi que isso aconteceu. Primeiro fiquei muito contente porque toda a equipa que está comigo, com o Guilherme Lima também, e o Rui Berton, que trabalhou comigo já em vários projetos, que é o editor de imagem, que é absolutamente top, que é assim um grande profissional, quando percebi que eles também acreditaram muito naquilo que nós íamos fazer. E isso é muito importante. Tens uma equipa de excelentes profissionais. A SIC tem esses profissionais a trabalhar com ela. Agora diz-me, o programa, e se fosse consigo, revela o que é o espírito da SIC? Eu acho que sim. Acho que sim, acho mesmo que sim. Acho que o que está lá é aquela questão que nós devemos fazer todos os dias. É isto que eu estou a fazer serve para quê? Qual é o propósito do meu trabalho?
Porque se eu não encontro esse propósito, então se calhar não era bem isso que eu devia estar a fazer, devia fazer outra coisa com mais propósito. E se fosse consigo, naquele momento, eu trabalho muito com a ilusão. Eu digo estas coisas, até parece que nós chegamos aqui e mudamos o mundo. Mas se nós não acreditamos que o nosso trabalho pode, nem que seja naquela hora em que está a ir para o ar, fazer refletir e parar um bocadinho as pessoas e ver, para que elas vejam as coisas noutra perspectiva. No caso do Isso Fosse Consigo, é a perspectiva do outro. É a perspectiva de quem é transexual e que as pessoas acham coisas e têm uma ignorância profunda sobre isso. A perspectiva de quem não tem a mesma cor do outro. A perspectiva daquele que é deficiente e nasceu daquela maneira e até por ser deficiente teve muito mais dificuldades do que os que não são para conseguir fazer um curso. Acaba o curso, o mercado de trabalho não lhe liga nenhuma porque é deficiente. Ou seja, e aí tu chamas a vez atenção nós nos colocamos para aquele problema, não é, minha na querida? pele daquela pessoa. É um bocadinho, vamos lá olhar para aquelas pessoas, porque aquelas pessoas podíamos ser nós. Não é uma opção. As pessoas são aquilo que são. Quando é uma opção é quando nós optamos por fazer o bem, por fazer o mal, por sermos mais centrados em nós próprios ou mais centrados nos outros. Isso aí são opções. Sermos mais generosos ou menos. Há muitas opções todos os dias. Eu agora estou aqui e a minha opção podia ser estar a fazer outra coisa. E a minha opção agora seria continuar calar. contigo. Era continuar contigo, mas é assim, televisão é televisão, como tu sabes muito bem, e eu quero agradecer-te. Muito obrigada por ter estado connosco. Obrigada eu. Parabéns aos telespectadores. Eu sigo, espero que não estejam já saturados de meter aqui 26 anos seguidos nisto. Nunca. Adoramos-te. Muito obrigada por Parabéns também. E seres como és. E obrigada também. Por onde é que eu saio? Por ali. Por ali. Beijinhos.